Oi, boa noite! Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Já manda oi quem tá chegando por aí. Quero ver todo mundo que vai vir comigo hoje nessa aula 3. Já tô aqui organizando tudo. Vai ter jogo, vai ter o quê? Uma experiência lúdica aqui. Será que a gente vai conseguir? Vocês vão vir comigo nessa? Vamos lá, boa noite, quem tá chegando por aí, manda oi! Quem já tá aqui comigo? Boa noite, Raquel, boa noite, Rita, boa noite, Helenice. Sejam muito bem-vindas, Adriana. Quem tá animada para esse dia? A aula 3 vai começar. Quem mais? Quem é nova por aqui? Quem tá chegando agora? Alguns nomes eu ainda não tinha visto. Outras, sim, já conheço. Alunas Lab também estão aqui. Quem é minha aluna Lab, manda um coração. Vamos começar, gente. Mais um dia. Ah, deixa eu desativar aqui, ó. Lembrei. Desativar para não ficar aquela mensagenzinha chata em cima. Ó, tem gente nova por aqui. Rio de Janeiro, Marise. Bom, bem-vinda. Deise. Bem-vindas, meninas. Vamos nessa, vamos começar. Aula 3 da semana de aquecimento. Tá todo mundo animado para começar essa oficina? Quem já não aguenta mais esperar? Vai começar a nossa oficina na próxima semana, no dia 4. Começa a primeira aula da oficina de jogos pedagógicos. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesa. Olhou aqui. E nesta semana, galera, quem tá chegando aqui agora, deixa eu explicar, tá? Nesta semana, a gente organizou um conteúdo, tá? Que vai estar também lá na oficina, mas que a gente não vai conseguir abordar com tanta profundidade. E aí a gente está trazendo parte do conteúdo que vai rolar semana que vem, que já é muita coisa para cá, para esta semana, tá? Para a gente aprofundar em alguns assuntos. E essa é a terceira aula, esse é o terceiro encontro, tá? Quem não participou, quem está chegando aqui agora, não viu, tá? A aula 1, a aula 2 está disponível aqui no IG, tá bom? Para vocês, dá para assistir, depois que terminar essa live aqui, dá para vocês irem lá no IG, dá para conferir lá. A primeira aula a gente falou sobre como começar a elaboração de um recurso, tá? Quais são os primeiros passos, a gente falou sobre análise, isso é uma parte super importante, tá? Então, assiste depois. E ontem a gente falou sobre adaptação de recursos e foi incrível. Quem estava comigo na aula 1 e 2, coloque aí nos comentários. A oficina, quem já está inscrito na oficina, atenção, muita atenção, porque nesta semana a gente já vai mandar o material de apoio da oficina, tá? Então, se você já fez a inscrição, já está lá no grupo secreto da oficina de jogos pedagógicos, fique atenta para pegar o material que nesta semana a gente já vai começar a mandar para que vocês estejam com todo o material que vão precisar para anotar aí, para ter em mãos para o dia da oficina, tá? Para quando for começar a oficina. Quem ainda não fez a sua inscrição, dá tempo. Entra lá depois que terminar essa live, entra lá no link na bio. Se você não sabe o que é o link na bio, você vai lá onde tem a minha foto, onde tem a descrição aqui do meu Instagram. E embaixo tem o link azul. É lá naquele link que está ali em azul. Você clica, ele é clicável, e aí você consegue fazer a sua inscrição. Confirmando, você vai entrar no grupo secreto do evento e lá é que a gente vai passar as informações, tá bom? Já recebeu? Aê! Muito bom, muito bom. Bora, vamos nessa, vamos começar. Eu quero saber mais sobre quem tá aqui comigo hoje, tá? Me conta aqui se você tem dificuldade, porque a gente vai falar sobre recursos que são atrativos, que são mais envolventes para os nossos espaços de aprendizagem. Então, eu preciso saber se você
tem crianças na sua sala de aula, no seu espaço de aprendizagem que tem dificuldade para estar atento às propostas que você leva, se eles não demonstram, às vezes, muito interesse em fazer as atividades. Isso acontece com você? Comenta aí, para eu saber, para conhecer mais sobre como que está aí o seu trabalho, como é que estão os seus alunos, para ver se realmente esse tema vai ser relevante para você e para o seu trabalho, tá? A gente está na aula 3 dessa semana e essa aula vai funcionar assim, ó, em 3 etapas, para ficar mais fácil para a gente. Na primeira etapa, a gente vai falar sobre essas diferenças de recursos e como a gente pode encontrar possibilidades em novas estruturas, tá? Para pensar em repertório de recursos. Na segunda etapa, a gente vai pensar sobre a importância desses materiais, tá? E como a gente faz para construir uma experiência realmente lúdica, realmente atrativa, realmente interessante para os nossos alunos em 5 pontos-chave, tá? Serão 5 pontos-chave nessa parte 2 da aula de hoje e vai ser a parte mais importante dessa aula, tá? Aguenta aí que vai ter muita coisa nessa aula. E na parte 3, a gente vai passar por essa experiência lúdica. Tá? Eu vou mostrar um recurso para vocês. Só que antes, eu quero saber... vou fazer uma pergunta aqui importante, todas atentas. Todas atentas aqui comigo, porque hoje eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio para vocês, tá? E esse é o desafio para a gente resolver um problema, um enigma. E eu quero saber se todo mundo topa estar aqui comigo para enfrentar esse desafio, para solucionar esse enigma. Comenta aí, coloca nos comentários, coloca foguinho, coloca assim, manda aí nos comentários para eu saber se você topa entrar comigo nessa, tá? Para fazer esse desafio, para desvendar esse enigma. Coloque aí, sim, foguinho, coração, manda muitas mensagens para eu saber se você vai curtir esse desafio comigo aqui hoje nessa live. Vou esperar aqui antes de passar para a próxima fase. Estão animadas? Vocês estão animadas? Assim como eu? Sim, topa? Todo mundo? Então, ó, já que vocês vão estar comigo, chama mais gente para fazer esse desafio. Ó, mas não é qualquer um, tá? Você vai chamar aquela pessoa que está sempre junto com você, que enfrenta os desafios junto com você, tá? Pega esse aviãozinho que tá aqui, ó, manda para essa pessoa que tá sempre te ajudando, que tá sempre contribuindo com você nesses desafios, tá? Para que ela possa fazer parte aqui, estar junto com a gente no dia de hoje, para resolver esse enigma junto com a gente, para participar dessa aula com a gente. Vai ser incrível, tá? Eu tenho certeza. Eu já vou falar já qual que vai ser o objetivo dessa aula hoje, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar qual que vai ser o objetivo dessa aula, para que a gente possa, no final, fazer a avaliação, assim como a gente fez na primeira e na segunda. Todo mundo já mandou o aviãozinho? Eu quero ver esse número de participantes da live subir, para a gente poder revelar. Já enviou? Todo mundo já enviou? Bora! Posso revelar então? Tá, peraí, gente. Antes de eu contar qual vai ser esse desafio, é melhor a gente parar um pouco com a brincadeira, tá? Para um pouco com a brincadeira. É hora de fazer uma atividade, tá? Vai pegar lápis e papel aí e eu vou começar a ditar algumas coisas para vocês. E aí vocês vão anotar tudo isso, porque a gente vai usar na próxima semana, tá bom? Se não tem, memoriza aí o que eu vou falar, tá? Vamos começar. Calma, gente. Calma, eu não tô ficando doida. Calma. Ó, eu acabei de fazer aqui um exercício com vocês, tá? Vocês conseguiram perceber que eu mudei a minha expressão, o meu jeito de falar, o meu jeito de apresentar? Duas coisas diferentes. E na primeira vez eu fiz uma abordagem trazendo um desafio.
Na segunda abordagem, eu falei de uma outra maneira. Eu falei, parou a brincadeira. Parou a brincadeira. Vamos fazer uma atividade agora para vocês irem anotando aí o que eu vou ditar, tá? Agora é o momento de reflexão para começar a nossa aula, tá? De hoje. Qual dessas duas abordagens deixou você com mais vontade de seguir adiante? De ficar aqui comigo, de chamar outras pessoas? Foi a primeira abordagem ou foi a segunda abordagem? Hein? Foi a primeira ou foi a segunda? Coloque aí nos comentários. Qual das duas abordagens te deixou mais motivada para continuar, para se interessar por esse conteúdo? Qual delas foi? Foi a primeira ou foi a segunda? Eu chamando vocês para um desafio ou eu chamando vocês para uma atividade em que vocês vão copiar algo que eu vou ditar, tá? Te deixou mais curiosa, que deu mais vontade de saber sobre o que vai acontecer, sobre as próximas etapas, tá? Qual dessas duas abordagens te motivou mais? Parou a brincadeira, a gente vai fazer uma atividade, ou a primeira em que eu faço um convite para participar de um desafio, para resolver uma situação, um enigma. Quem se sentiu mais motivada aqui? Teve gente que falou que foi a segunda, teve gente que falou que foi as duas, tá? Se a gente for fazer, eu vou chamar vocês, gente, vamos fazer um trabalho. A gente vai começar agora uma lição, uma tarefa. Isso muitas vezes não gera motivação, tá? E muitas pessoas estão dizendo aqui nos comentários que sentiram mais motivadas pela primeira abordagem, pelo modo como eu disse na primeira abordagem. Por quê? Nessa primeira proposta, eu usei elementos do jogo, tá? Eu usei elementos do jogo para despertar esse interesse, para gerar essa motivação, para que vocês tivessem mais interesse em continuar comigo aqui. Vocês querem saber qual que é esse desafio, não querem? Vocês querem saber qual vai ser esse desafio. Gerou uma curiosidade, gerou uma motivação, tá? Ficou até com medo na segunda. Tá aí, gente, ó. É isso que eu quero. Pra gente começar e pensar sobre essas experiências lúdicas. E isso, quando faz parte das nossas propostas, sejam elas atividades ou até mesmo dos jogos, tá? A gente consegue motivar, a gente consegue despertar sentimentos, tá? Interesses diferentes para as crianças, tá certo? Para a gente começar essa primeira parte, já percebendo isso, algumas pessoas já conseguiram perceber, se sentiram aí, né, diferente nas duas situações. Para começar, para refletir sobre a proposta de diferentes tipos de recursos, a gente precisa pensar, por exemplo, assim, ó, mesmo a gente percebendo que os jogos, eles são bons recursos, tá? Eles são ótimos recursos, a gente está fazendo uma pesquisa lá, muita gente disse, olha, eu não tenho dúvida do benefício do jogo, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu tenho certeza que um jogo educativo, ele pode favorecer o aprendizado. Mas será que a gente realmente tem consciência do que é isso, tá? Será que a gente tem? Porque por outro lado, a forma mais usada em sala de aula é a atividade. Hoje. Concordam comigo? Mas ela não quero dizer que a gente vai parar de fazer atividade e vai fazer tudo jogo. Não, ela é importante, ela tem que fazer parte. A gente pode construir atividades a partir até mesmo da situação de jogo, só que não é a única opção. A atividade, fazer as propostas de atividades não pode ser a nossa única opção, tá? E tem momentos que ela nem deveria fazer parte. Ela não seria nem necessária. Por exemplo, a aprendizagem da criança na educação infantil, nos anos iniciais, em qualquer ano que ela esteja, na faculdade, seja o que for, vai muito além dessa experiência de uma folha 4. Você concorda com isso? Que essa aprendizagem ela vai muito além de uma folha 4 ou de uma atividade estruturada?
Porque se você concorda comigo, coloque aí nos comentários. Se concorda que a aprendizagem vai além dessa estrutura, dessa folha A4. Sim. Sim, concordam? Agora, a gente chegou num ponto de chave aqui nessa live. Por que que ainda não temos, de uma forma ampla, nos nossos espaços de aprendizagem, tá? Esses recursos e essas variedades de recursos? Será que é somente uma questão de falta de investimento? Será que é realmente uma questão de, eu não tenho material suficiente? Porque eu consigo, muitas vezes, riscando no chão, fazer uma amarelinha com a criança, com giz da lousa, por exemplo, e eu posso trabalhar com as crianças de uma forma lúdica os números de 1 a 10, né? Eu consigo trazer isso, mas por que muitas vezes a gente não tem isso? Porque a gente está habituado, fez parte da nossa formação como alunas em sala de aula, né, como crianças que estavam aprendendo na escola, fez parte da nossa formação na faculdade, né? E nós estamos habituadas a isso. O recurso que nós temos, na maior parte das vezes, são atividades estruturadas, a apostila, as folhinhas, enfim, né? As atividades de lousa. Falta repertório. E a gente está aqui hoje, esse dia, e por isso que eu criei essa oficina, tá? Da semana que vem. É pra gente ampliar esse repertório também. Por que a gente precisa ampliar o repertório? É muito difícil você levar um recurso para a sala de aula que você não conhece. Como é que você vai planejar um momento de intervenção ou de uma proposta com as crianças se a gente não conhece, por exemplo, como vai ser a organização da turma? Será que eu preciso dividir essa turma em pequenos grupos de 5 crianças, de 4 crianças? Será que eu preciso fazer somente no individual? Será que é possível levar esse recurso e trabalhar com a turma toda? Bom, como eu vou conseguir planejar isso se eu não conheço essas possibilidades, se eu não conheço esse repertório de jogo, tá? Como eu vou propor esses momentos de recursos mais atrativos e envolventes que realmente trazem uma experiência lúdica verdadeira se a gente não tem esse repertório? Quantos jogos aí educativos você conhece hoje? Mais de 20, menos de 20, mais de 50, menos de 50? Vocês conhecem muitos ou vocês conhecem poucos? Porque, concordam? Falta. E antes de eu falar dos 5 pontos-chave para a gente criar um recurso que realmente pode trazer uma experiência lúdica verdadeira para a sala de aula, eu quero contar uma situação que aconteceu comigo quando eu estava com uma turma de segundo ano, e era uma turma grande, era uma turma de mais ou menos 27 alunos. Quantos alunos tem na sua turma hoje, se você está em sala de aula? Na minha turma, naquela época, era 27 alunos, era um segundo ano e era uma turma bem agitada. E por ser uma turma bem agitada, a gente fica com receio, às vezes, de algumas propostas, né? De levar algo diferente. E eu estava começando a construir os meus materiais naquela época, começando a pensar em atividades para levar para eles de uma forma diferenciada, jogos, até eu ainda não tinha muito contato naquela época. E eu levei um recurso. Me lembro de ter um aluno assim mais... sempre tem aquele aluno que vai joga a bagunça para os outros, né? Para todo mundo lá sair e tirar a concentração da turma. E aí eu me lembro de chegar nele e falar assim: olha, fulano, hoje a gente tem uma missão, tá? Nós vamos conhecer um jogo e eu preciso muito que você me ajude nessa missão, para que você esteja comigo, para que a gente possa conhecer esse recurso e para que a gente possa depois jogar, tá? Você topa? Então eu fiz esse convite para ele. E foi interessante, porque ele se sentiu motivado ali. E ele participou comigo daquele momento. E aí a gente pegou o recurso, jogou, levou para o grupo, dividiu os grupos depois. Eu fui fazendo com o tempo. Claro que isso às vezes não acontece no primeiro dia, né? Leva mais tempo nesse planejamento. Então eu combinei com eles que
depois que a gente saísse dessa primeira apresentação, de conhecer o recurso, a gente ia ter a oportunidade de fazer nos pequenos grupos, né? E aí a gente ia trocando. Cada grupo ia trocando de atividade para depois seguir e todo mundo ter a oportunidade de participar, tá? De poder estar ali junto comigo no grupo e participar da proposta. Mas antes a gente tinha que conhecer, né? E eles participaram, eles estavam engajados e eu fiquei muito surpresa com isso. Porque como eu estava muito no começo, eu não conhecia muito essas propostas de jogos, eu não sabia se esse recurso realmente poderia me ajudar. Eu fiquei com medo naquele momento de que a turma ia bagunçar demais. E pode até acontecer, faz parte, porque eles também não estavam habituados com isso. Mas me surpreendeu, porque gerou um interesse, era diferente. Quando você leva algo diferente assim para a turma, eles querem saber, eles querem conhecer, né? Mas o mais importante de tudo isso também, que foi algo que a gente viu na primeira aula, é que aquele recurso também precisa estar alinhado àquilo que eles conseguem fazer. E por isso que a gente falou sobre a questão da análise, né? Porque se eu não tivesse alinhado isso, talvez aquela proposta não seria significativa para o grupo. E aí sim, né? Aí desandou o negócio. Mas me surpreendeu muito, porque eles puderam trocar as suas experiências, cada um pôde colocar o seu ponto de vista, pôde apresentar suas soluções. E foi a primeira vez que eu vi aquela criança, aquele menino, tão interessado e tão engajado. Sabe por quê? Às vezes, um aluno que a gente tem em sala de aula, que apresenta às vezes uma dificuldade, ele está em tanto tempo, em constante situação de não aprendizagem, que ele passa a desenvolver algum mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa, ele pode vir no comportamento. A gente falou sobre isso ontem também com a Aline, na questão da adaptação. E esse comportamento de não querer fazer, de não querer participar e de talvez até atrapalhar o movimento da sala, pode vir decorrente disso. Peraí, eu não quero mais estar numa situação como essa. Então, ele acaba negando, ele não quer mais fazer, tá? E o jogo, ele pode quebrar essa barreira. Eu pude perceber ali com ele que, de certo modo, quebrou essa barreira com ele, naquele momento. E outra coisa que também pode acontecer, um aluno que é mais avançado, tá? Ele é mais avançado da turma e ele não se sente, muitas vezes, desafiado, ele também pode ter essa sensação, ai, que chato, ai, porque não tem desafio para ele, não tem desafio ali. Então tem os dois lados, né? Onde uma criança está em constante situação de não aprendizagem e a outra em constante situação de não se sentir desafiada. E ali eles estavam juntos, um dando uma solução, outro dando uma solução e a gente caminhando junto. Foi muito interessante essa experiência, foi muito construtiva e ali eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Foi ali que eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo e que eu não deveria parar de investir nesse conhecimento, de buscar mais jogos para poder levar para os meus alunos. E sabe que naquele momento passou muito rápido. A gente jogou, a gente fez a atividade, a proposta, a hora que a gente viu já passou o tempo. E essa sensação, vocês já tiveram essa sensação quando vocês têm um jogo? Não sei se vocês costumam jogar em casa, em sala de aula. Quando você está jogando, quando você está entretido em algo que, poxa, te envolve, você não sente o tempo passar, isso caracteriza, isso é um ponto muito forte da experiência lúdica verdadeira. Você já passou por essa experiência lúdica assim, de não sentir o tempo passar? Tava tão bom, que a gente não sentiu o tempo passar? Isso faz parte, tá? Mas se você puder falar para mim se tá tudo ok com a live, quem tá travando, às vezes sai um pouco da live e volta, que aí volta. Que pode ser que volta ao normal e pare de travar para você, tá bom? E essa é uma característica dessa experiência lúdica, mas não é só essa característica, a gente vai ver isso nesses 5 pontos chaves, tá? E antes da gente entrar nesse ponto chave, dessas 5 pontos chaves, tá?
Eu tenho um alerta para fazer para vocês e que não é meu. Esse alerta não é meu. Esse alerta, quem faz esse alerta é o professor Arthur Gomes de Moraes. Vocês conhecem o professor Arthur Gomes de Moraes? Que é um professor lá da Faculdade de Pernambuco, da universidade. E, tá joia, obrigada. E ele fala, eu vejo sempre as lives, o material dele, ele é muito crítico nessa parte, e eu acho que ele tem toda a razão. Por quê? Esse lúdico, ele nunca pode vir como um adereço nas propostas. Jamais, jamais. Como isso se dá, por exemplo? Você pegar um recurso de uma folhinha, tá? Transformar esse recurso em uma... e você transformar esse recurso em uma atividade estruturada. Vamos lá. Vou plastificar esse recurso, vou deixar ele colorido, vou deixar ele com velcro, vai ficar maravilhoso, o meu aluno vai adorar. E a partir de agora, esse recurso que junta B com A, que é um procedimento super mecânico, passa a ser lúdico. Não é. Não é lúdico. Esse tipo de material, embora ele tenha, talvez ele tenha aí uma apresentação diferente, um visual diferente, uma forma diferente, não tem característica suficiente para apresentá-lo como algo lúdico, tá? Porque o lúdico nem é o material não tem como ser lúdico. O que é lúdico é essa experiência, essa vivência. Isso que vai fazer diferença no material. Então, esse é o alerta que ele faz, que o professor Arthur Gomes de Moraes faz. Cuidado para não usar a palavra lúdico como um adereço, tá bom? Agora, Lisa, o que é preciso? O que é preciso para que eu consiga construir um recurso que possa levar essa experiência lúdica verdadeira para os espaços de aprendizagem? Como isso se dá? De que maneira isso acontece? Tá? Se a gente nunca vivenciou, se a gente não conhece, a gente vai falar sobre isso na jornada, na semana que vem. Por isso o nome, Jornada de Jogos Pedagógicos. Para a gente conhecer essas estruturas, para a gente conhecer esses exemplos de jogos. Eu vou mostrar para vocês a construção de um material. Você vai poder acompanhar esse processo, vai usar o material que a gente enviou lá no grupo para construir junto comigo e sair dessa oficina, que é mão na massa, é gratuito, é mão na massa, tendo o seu material ali estruturado, o seu recurso feito, pensado para os seus alunos, para desenvolver, para levar para as próximas etapas, tá? Esse é o nosso objetivo na semana que vem. Mas aqui também, como prometido, eu falei que essa semana vai ser uma semana de aquecimento e a gente vai se aprofundar em situações que são essenciais para a gente levar, para a gente ter em mãos esse conhecimento para levar para lá e tá muito mais enriquecida, tá? E essa oficina de jogos pedagógicos, quem não fez a inscrição pode fazer, tá? Quem tá chegando aqui agora pode fazer a inscrição lá no link da bio, depois que terminar essa live aqui. Você corre lá para você fazer a inscrição e tá junto com a gente. Como construir esse recurso? Gente, o que é necessário para a gente reconhecer em um material que ele é lúdico, que ele é um jogo, que ele vai proporcionar essa experiência lúdica? Eu vou apresentar aqui para vocês 5 pontos-chave para você pensar, para você observar nesses materiais, tá bom? Então, ó, vamos lá. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa, se tiver barulho aí, se tiver televisão, desliga. Por quê? Essa é a parte mais importante da aula de hoje. Essa é a parte mais importante da aula de hoje e ela vai servir também para quando, sabe, um pai chegar para você e falar assim: por que você também usa jogos no seu espaço de aprendizagem? Porque pode acontecer, isso aconteceu comigo, eu já falei. Por que você usa? Ou então a equipe escolar, que também pode acontecer, eu já passei por essa situação. Olhar para você e falar assim: ah, mas por que você está propondo esse jogo? Por que não tem atividades no caderno? Você vai usar desse conhecimento que eu vou passar aqui hoje, tá? Nessa aula, para embasar a sua prática, tá bom? É sobre isso a aula de hoje. E é sobre isso a oficina também, da semana que vem. Certo?
Todos comigo? Mandem corações, tá muito quietinho, eu quero saber se todo mundo tá atento aqui. Tá todo mundo atento, tá todo mundo ligadinho pra gente começar, pra eu passar esse primeiro ponto-chave. A pergunta que não quer calar, o que é jogo, Lisa, afinal de contas? O que é jogo, afinal de contas? Você saberia hoje, se eu perguntasse pra você, o que é um jogo? O que difere um jogo de uma atividade, por exemplo? Você saberia justificar para a sua equipe escolar, para os pais hoje, qual seria essa diferença? Porque outro dia me perguntaram, mas por que eu preciso saber? Precisa saber para justificar a sua prática pedagógica, para embasar, tá? Precisa saber a diferença. E eu vou usar aqui, para conceituar o que é jogo, claro que existem várias, tá? Existem várias formas de classificar, dependendo da linha de estudos, tá? Mas eu vou usar aqui uma referência, eu já apresentei, quem me acompanha há mais tempo já viu aqui, que é esse livro aqui do Huizinga, tá? Esse livro aqui é o Homo Ludens. Ele não é um livro que você vai ver, por exemplo, exemplos de jogos, tá? Isso aqui é um livro conceitual. É um livro denso, profundo, igual a aula de hoje. Eu tô trazendo um conteúdo maravilhoso para vocês. E esse aqui, ele traz ele faz uma conceituação sobre o jogo, sobre o que é jogo, que é bastante interessante e tá bem alinhado com aquilo que a gente vai propor, tá? Primeiro, o jogo, para que seja jogo, ele precisa ser uma atividade voluntária. E aí eu fiz a pergunta lá para vocês lá no início. Gente, vocês topam? Tá comigo aqui hoje para fazer esse desafio, para desvendar esse enigma? Vocês topam? E aí todo mundo? Topo, vamos nessa. É voluntário, tem que querer. Fiz a mesma coisa com os meus alunos em sala de aula, eu levei o material e falei, gente, vocês topam estar comigo aqui? Quer conhecer, quer aprender, que tem que ter motivação, tá? Tem que ter interesse, tem que ser algo voluntário. Eles precisam gostar também. Isso é uma característica. A segunda, tá? Existe um limite de tempo e de espaço. Então, ele vai começar, ele vai terminar e ele vai acontecer em um local determinado. Numa amarelinha, ele vai acontecer dentro da amarelinha. Se for numa corrida, ele vai ser dentro daquele espaço determinado. Ninguém vai poder sair fora da corrida ali, não. Vai ter que seguir aquela linha. Num campo de futebol, ele tem uma área específica para acontecer. Ele tem um tempo específico para durar, certo? Então, essa é uma outra característica. Mais uma, regra. Existem regras e elas são explícitas, tá? Diferente da brincadeira, por exemplo, que as regras são mais implícitas. Você não vai começar uma brincadeira de brincar de boneca e combinar. Olha, não vai jogar sua boneca no chão, tá? Não pode. Não acontece isso, mas as crianças sabem. Existem essas regras implícitas de que se eu estou brincando de cuidar de uma boneca, eu não posso, moralmente, né, vamos dizer assim, derrubá-la no chão, porque eu iria machucar minha boneca, meu neném ali. Enfim, é uma regra implícita. No jogo, não. As regras são explícitas. Você vai fazer e é dessa maneira. E o combinado não sai caro, porque se chegar lá no meio do jogo, cada um quiser seguir a sua maneira, não pode reclamar, porque não combinou antes. Então, tem que combinar antes. Isso é muito característico das brincadeiras de rua. Quem brincava na rua quando era criança? E aí todo mundo fazia o combinado antes, né? Dividia a turma ali pensando até em quem era mais forte, em quem era mais fraco. Olha quantas coisas a gente tinha que analisar, né? E essas regras, elas são consentidas e ninguém pode quebrar. Isso é claro, não podem ser quebradas. Por quê? Acaba a brincadeira. Imagina a criança num jogo de memória em que você combinou com ela, que são 2 cartas. Se ela virou 2 cartas, tá? Ela virou 2 cartas, ela não encontrou o pai, ela determina que a partir daquele momento ela vai virar 3 a cada rodada, acabou o jogo, perdeu a graça. Por que ela teve essa vantagem? Então, essas regras não podem ser quebradas. Isso também faz parte dessa característica do jogo. E é uma atividade que tem um fim em si mesmo. Eu começo e tenho um resultado final.
Começa e termina, tá? Começa e termina. O que vocês gostariam de ver aqui? Colar atividade no caderno. Quem vai colar atividade no caderno, gente, na aula de recurso lúdico? Vamos nessa! E essa aqui é a proposta, acompanhada de um sentimento de uma emoção, de uma tensão. Eu não sei, quando eu começo um jogo, eu não sei quem vai ganhar. Quem pode ser? Quem vai ganhar? É o jogo que vai determinar? É a minha habilidade? É aquilo que eu sei? Então, isso são pontos muito importantes e muito característicos e que vai diferenciar uma atividade de um jogo, por exemplo, tá? Por exemplo. E também, uma outra questão você perde um pouco o senso de tempo, de realidade. Parece que a gente está imerso no jogo, né? Imagina um jogo de futebol, em que todo mundo tá ali, junto, torcendo, e querendo alcançar aquele objetivo, e querendo chegar e conquistar a medalha. A gente se sente em uma realidade diferente. A noção de tempo é diferente também, tá? É para isso que a gente está aqui nessa aula hoje, para a gente reconhecer quais são esses 5 pontos para você criar as suas atividades, as suas propostas lúdicas, sejam elas atividades com elementos de jogo, sejam eles jogos, tá? Sejam eles jogos. Primeira coisa, pessoal, para que você consiga construir o seu recurso, para levar essa experiência lúdica para o teu aluno, o seu material precisa ter. O que seu material precisa ter? Uma meta. Um objetivo de jogo. Ah, Elisa, mas o que é o objetivo? O objetivo é o quê? Ah, ela vai desenvolver uma habilidade? Não, objetivo não, tá? Não é isso. Objetivo de jogo é outra coisa. É o que eu quero alcançar nesse jogo. Prestem muita atenção nessa parte. Isso pode atrapalhar a sua construção de material totalmente, tá? A gente falou lá na primeira aula sobre objetivo de jogo, objetivos de aprendizagem, da análise. Hoje a gente está falando sobre objetivo de jogo, que é a meta. Exemplo, para ficar mais fácil. Se eu tenho um jogo de trilha, a minha meta é chegar ao final dessa trilha. E é esse jogo aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Que a gente vai fazer e vai conhecer esse material. E eu preciso saber que ao final eu vou chegar, a gente vai fazer essa viagem aqui à Lua. Esse é o objetivo do jogo, tá? Porque é isso que move os participantes para essa proposta. Assim como num jogo de futebol, qual que é o objetivo? É acertar a bola lá no gol do adversário. Quanto mais eu fizer isso dentro daquele tempo, mais chance eu tenho de ganhar e eu vou alcançar o meu objetivo. Ok? Agora, eu tenho que ter objetivo, mas eu tenho também que ter clareza do como eu faço para chegar até lá. Ou seja, eu preciso conhecer bem essas regras. E conhecer bem essas regras, esse é o segundo ponto, tá? Ponto-chave. Primeiro, ter essa meta estabelecida. Segundo, clareza sobre o que precisa ser feito. Sobre como se dá. Isso é a regra, é a estrutura da regra, tá? Muito importante aqui, existem jogos que são mais complexos que outro. Não adianta você pegar e falar assim, olha, a Lisa falou que agora a gente tem que levar jogos para a sala de aula, a gente tem que levar jogos, tá? Tem que trabalhar o lúdico lá na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino fundamental 1 e 2, tem que trabalhar com... Só que aí você vai lá e pega um jogo que tem um nível de complexidade muito além daquilo que é possível. E eu digo não de conteúdo, não estou dizendo de conteúdo, eu estou dizendo de complexidade da ação. De quantas coisas ela precisa entender, compreender, memorizar para conseguir chegar nessa meta do jogo. Por exemplo, você lembra do jogo de mico? Quem lembra aqui do jogo de mico? Lembram do jogo de mico tão conhecido na nossa infância? Vocês lembram dele? Ele é um jogo que é bem complexo para trabalhar, por exemplo, com criança de 6 anos, com criança de 5 anos,
porque há muitas coisas que vão ser feitas, tá? Diferente, por exemplo, de um jogo de quebra-cabeça, tá? Eu vou dar mais um exemplo depois de quebra-cabeça para que fique mais clara essa situação, mas vamos comparar um jogo de mico com um jogo de memória. Em que, jogo de memória, eu embaralho as cartas, coloco na mesa, cada participante vira 2 cartas e tem que encontrar ali, fazer os parzinhos, ok? Fazer os parzinhos. O jogo de mico, não. A distribuição de cartas, a organização do jogo é diferente. Cada jogador vai ter uma quantidade, eles vão ter que tirar a carta de um e do outro, e aquele que ficar com o mico perde o jogo. Ou seja, é uma estrutura, um modo de jogar diferente. Requer uma habilidade diferente para conseguir ter sucesso nesse jogo e para que essa experiência lúdica seja interessante, né? Para que essa experiência lúdica seja interessante. E o foco nunca é o material, tá? O foco, quem tá perguntando aqui, por exemplo, qual é o jogo ideal para o grupo 3? Não participou da aula 1 desta semana, perdeu o conteúdo, mas tá aqui depois para você assistir, para você ir lá. O foco nunca vai ser o material. O foco vai ser o que o meu aluno já tem de repertório de jogo. E perguntem também a vocês, o que eu já tenho de repertório de jogo? O que eu já conheço de repertório de jogo para conseguir proporcionar essa experiência lúdica para o meu aluno. Para conseguir levar essa experiência de jogo para o meu aluno também. Posso começar com jogos de memória? Se eu estou trabalhando com uma turma de 3º ano, o que é significativo para esses alunos? A gente entra novamente na questão da análise, que foi a melhor parte ali da criação. É o que vai dar o direcionamento. Se vai ser jogo de memória, se vai ser um bingo, é lá na análise que você vai definir o conteúdo que vai estar nisso, tá? É lá que você vai construir essa parte. E isso que vai dar sustentação para a sua proposta, alinhando essa análise, essas informações a essa proposta de jogo e unindo isso para levar essa experiência significativa. Outro exemplo, vamos pegar um jogo de memória. Gente, jogo de memória não, um quebra-cabeça. As regras de um jogo de quebra-cabeça é super simples. E é um jogo. É um jogo porque qual que é o desafio? Você tem que encontrar e encaixar essas partes. É um jogo de competitivo? Não. Ele é um jogo entre o jogador e o próprio jogo, não entre outros participantes. A disputa não é entre outros. Mas se você trazer mais crianças para participar desse jogo, para montar esse quebra-cabeça, ele pode se tornar um jogo cooperativo, tá? E aí você tem níveis de complexidade num jogo de quebra-cabeça. Existem jogos que podem ter 2 partes apenas. Quem trabalha, por exemplo, na educação infantil, pode se apropriar muito dessa estrutura para poder gerar, tá? Para conseguir gerar um momento de reflexão sobre um conhecimento, por exemplo, de matemática, de o numeral 1, quantidade 1, nesse formato de quebra-cabeça. Olha aqui, que simples, tá? Mas é uma estrutura excelente, porque a regra é fácil de ser entendida, é fácil de fazer, é fácil de integrar ao grupo, né? Agora, eu também posso trabalhar com um nível de complexidade um pouco maior e trazer, por exemplo, uma letra, estou dando exemplos de letra aqui, cortadas em 4 pedaços. E aí a criança precisa montar essa letra, tá? A letra A, imagine a letra A cortada em 4 pedacinhos. Ou cada pedacinho da letra A ali, ela vai encaixar e vai montar. Gente, é um nível um pouquinho maior, tá? Ou então, em 6 partes. Essa é uma habilidade que a gente pode trabalhar progressivamente. Apenas com uma estrutura de quebra-cabeça. É muito interessante, mas às vezes falta repertório para a gente ver essas possibilidades, não é? Só de eu estar falando aqui para vocês isso, eu tenho certeza que vocês já estão pensando aí e tentando adequar a um conhecimento que poderia ser levado para a sua turma, né? Que tipo de conhecimento, por exemplo, você poderia trazer para um quebra-cabeça de 2 partes? Trabalhando um quebra-cabeça com o alfabeto?
trabalhando um quebra-cabeça entre imagem e palavra, ou com o numeral e a quantidade, ou talvez, que mais, gente? Ajuda aí. Fração, daria para fazer um quebra-cabeça em que você une essas partes entre frações? Você pode adaptar esse conteúdo e levar esse desafio para os seus alunos, tá? Agora, você também, conhecendo uma estrutura de um jogo diferente, você consegue adaptar isso depois. Mas é o repertório que vai fazer a diferença, tá? Então, a gente já viu aqui. Tá todo mundo acompanhando? Para que o nosso recurso tenha experiência lúdica, a gente precisa ter essa meta. 2, clareza em como a gente vai fazer isso, como será o funcionamento dessa proposta, como se dá isso e que habilidades exige do nosso aluno, tá? 3, que essa é, vamos lá, 3, essa é uma atividade voluntária. Tem que aceitar o desafio. E quando eles aceitam o desafio, eu vou pegar aqui uma outra referência para mostrar para vocês, depois eu coloco lá no feed a foto desses 2 livros, tá bom? Não se preocupem, eu vou deixar ali para vocês. E quando eles aceitam esse desafio, quando eles se entregam ao jogo, sabe o que acontece? Neste livro aqui, do jogo como espaço para pensar, esse livro é incrível, fala de construções sobre noções de matemática, noções aritméticas e lógicas, da Roseli Palermo Brenelli, tá? E ela diz o seguinte, vou tomar uma água, peraí, gente. Quando a criança se interessa pelo jogo, seja criança, seja adulto, adolescente, seja quem for, quando ela se interessa pelo jogo, de uma forma prazerosa, ela vai se esforçar, tá? Ela vai usar da sua inteligência, do seu raciocínio, para alcançar a meta do jogo, seguindo ali as orientações. Ela vai se esforçar para ter êxito na proposta. Se você já jogou algum jogo alguma vez na sua vida ou joga ainda, você sabe do que eu estou dizendo? O quanto você, às vezes, joga uma vez, joga 2 vezes para conseguir ter sucesso no jogo. E um jogador, ele só passa a ser bom quando ele faz isso várias e várias vezes e vai desenvolvendo as suas habilidades, os seus conhecimentos, a sua capacidade de criar estratégias. Olha a riqueza disso. Olha a riqueza. Mas isso acontece de uma forma prazerosa, porque ele aceitou esse desafio. Ele entende que há uma finalidade, existe um conceito, um contexto ali. Ele não está cumprindo com aquele desafio apenas para entregar uma atividade completa para o professor, mas ele está entregando toda a sua energia, todo o seu conhecimento, aquilo que ele já consegue fazer para conquistar o objetivo do jogo. Por isso que ele aceitou lá atrás participar, não é? Isso faz sentido para você? Manda coraçõezinhos aqui para eu saber se isso faz sentido para você. Porque isso é muito importante. Então, ó, o interesse que a criança tem pelos jogos faz com que ela prazerosamente aplique essa inteligência, o seu raciocínio para obter esse êxito, para conseguir ter êxito. E ela enfrenta esse desafio não por uma imposição do adulto, ela enfrenta esse desafio por si mesma. Às vezes até mesmo para superar. Por exemplo, ó, vamos lá. Quem gosta de quebra-cabeça, com certeza comprou lá um quebra-cabeça de 500 peças. Puxa vida, consegui, completei esse, agora eu quero um de 1000. Eu quero me desafiar. Eu vou me desafiar e eu quero completar um quebra-cabeça de 1000 peças. Não é isso? E é interno, é a minha motivação. Isso faz total diferença. Quando a gente fala em recursos atrativos e envolventes, é disso que eu estou falando. É dessa proposta que a gente pode construir com os nossos alunos, tá? Então, a gente já viu parte 1, parte 2, parte 3, ok? O quarto, isso é maravilhoso, incrível e muito importante.
Quando você propõe uma experiência lúdica, quando você leva um recurso que tem todas essas características, muda a nossa perspectiva sobre o erro. Muda a nossa... estão perguntando aqui se a criança for autista. Neste livro aqui, recomendo esse aqui, O Jogo como Espaço para Pensar. Tem um capítulo aqui, e outros também, que falam dessa experiência... neste aqui, não tá aqui comigo, mas que falam dessa experiência com crianças que têm dificuldade em aprendizagem e que têm até mesmo algum comprometimento com essa questão da inteligência. Como é essa experiência manipulativa de poder usar os recursos, de poder ter essa experiência lúdica, favorece esse desenvolvimento, tá? Por isso que esse livro fala assim, homem lúdico, homo ludens, o homem lúdico é parte da nossa essência, é parte da nossa experiência, é parte da nossa vida. E isso contribui, tá? E isso contribui. A gente pode trabalhar esse tema de uma forma mais profunda em outra live, tá? A gente pode falar sobre isso mais pra frente. Agora vamos focar nessa parte aqui da mudança de perspectiva sobre o erro. Porque o erro na escola, tá? O erro na escola, ele serve para que a gente faça o quê? A ponte para a criança faça assim, você errou, agora eu vou passar aqui certo para você colocar aí na tua folha de atividade, corrija aí a resposta, tá? Muda a perspectiva de erro. O erro, ele não é ruim. Quando eu pego um material como esse, com essa experiência lúdica, tá? A mudança de perspectiva sobre o erro passa a considerá-lo como uma oportunidade de aprendizado, certo? Como uma oportunidade de aprendizado. E isso que eu tô trazendo para vocês aqui hoje, gente, é muito importante, é muito significativo, é base para qualquer tipo de recurso que você for fazer em que você queira levar essa proposta lúdica, tá? Não adianta vocês tentar agora pensar em propostas mais direcionadas, porque esse não é o tema de hoje, tá bom? Não adianta a gente tentar entrar em propostas tão direcionadas se a gente não construir uma base fortalecida, se a gente não tiver uma base de conhecimento que vai nos ajudar a entender essas partes mais específicas, tá? Se a gente não entender a base, não vai funcionar o específico depois. Então, muita atenção, aproveita essa oportunidade para se conectar com o que está aqui sobre esses 5 pontos chaves, porque sem isso, é muito provável que você vai cair naquela situação em que o Arthur Gomes de Moraes fala, de usar a palavra lúdico como um adereço, tá? De usar a palavra lúdico como um adereço, e isso não é o que a gente quer. A gente não quer sair dessa live hoje usando a palavra lúdica como um adereço. A gente quer sair dessa live hoje, esse é o nosso objetivo, compreendendo como a gente faz para construir recursos que tenham essa experiência verdadeira de ludicidade, tá? Dessa experiência lúdica. Senão, não dá. Então vamos lá, vamos voltar para essa perspectiva, para essa mudança de perspectiva sobre o erro, de entendê-lo como uma oportunidade, tá? Até mais, é uma oportunidade até mais proveitosa do que um acerto imediato. Olha que interessante, o Piaget fala assim, em um das suas contribuições, né, para a nossa pedagogia. Do ponto de vista de intervenção, o erro corrigido pode ser muito mais proveitoso, tá? Quando a gente faz isso ali no jogo, de imediato, por quê? A gente pode comparar as hipóteses. Um exemplo, cada criança pode ter escolhido uma estratégia diferente, que trouxe resultados diferentes. E se uma criança não teve êxito, ou se o resultado dela foi diferente do outro, e a gente passa a observar esse erro como uma oportunidade, tendo essa mudança de perspectiva, o que acontece? A gente constrói novos conhecimentos, tá? A
A gente constrói novos conhecimentos. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque agora chegou uma chamada aqui, fiquei com medo de perder o som. Mas, se você puder me falar, porque ontem, qualquer mudança que acontece aqui, às vezes a gente perde o som. E isso é muito, muito, muito importante. Essa mudança de perspectiva do erro faz total diferença na hora de levar esse tipo de recurso para os nossos espaços de aprendizagem, tá? E essas experiências, né, desse falso erro, que a criança pode errar, ela pode cometer esse erro, porque ele faz parte, ele é fonte de aprendizado, de construção. Estão ouvindo? Ok, ótimo, perfeito. Obrigada. E isso, olha que interessante. Quando eu tenho noção, tá, dessa tomada de decisão e consciência sobre o erro, sobre o que eu fiz, que trouxe um resultado e o que eu posso fazer de diferente para que eu tenha um resultado diferente, ou seja, se hoje eu tenho um aluno com dificuldade para prestar atenção, se eu tenho uma turma que é desafiadora, que tem dificuldade para se integrar, e eu continuo usando as mesmas estratégias, não consigo observar e tomar uma consciência de que eu posso estar escolhendo as atividades erradas ou as propostas erradas, eu não consigo avançar. Assim como essa tomada aqui, ó, porque a gente, tomando essa consciência de erro, a gente pode pensar em novas estratégias. O que eu vou fazer a partir de agora que eu sei isso, porque exige uma tomada de decisão. E a gente precisa conduzir esse aluno para isso, tá? Não é algo tão fácil, não. E eu estou conduzindo aqui isso também. Estou ajudando a conduzir isso também. E aí aumenta a nossa sensação de controle pessoal, tá? De controle. Eu posso fazer diferente. Coloca aí se você pode fazer diferente. Você pode hoje? Você tem consciência disso, de que você pode fazer diferente? Eu tô aqui para contribuir desse modo com você, para que você possa levar essa experiência lúdica verdadeira para a sua sala de aula. Agora é a sua decisão. Você tem consciência disso? Você pode agora optar, tá? Tomar isso para si e optar. O que eu quero propor daqui para frente? Não tô dizendo que você nunca mais vai levar algo que talvez não seja interessante, porque faz parte. Isso faz parte sim, mas a gente pode aprender observando esses exemplos, né? E para fechar esses 5 pontos e a gente iniciar o nosso momento lúdico, a nossa experiência lúdica, para fechar aqui esses 5 pontos-chave dessa experiência para que a gente possa levar um recurso tão significativo para os nossos alunos, é pensar em equilíbrio. Um jogo precisa ter equilíbrio. E eu vou trazer um exemplo bem prático para que vocês consigam já pensar aí. A Lisa está dizendo a verdade. Ó, vamos lá. Imagine que você vai propor um bingo para os seus alunos com o nome da turma. Exemplo, eu sou Lisa, tenho 4 letras no meu nome. E aqui a gente tem a Rejane, que mandou mensagem, tem a Mônica, que tem um nome maior. Aí, vamos lá, eu vou propor esse bingo e vou sortear as letras e cada uma de vocês que está aqui comigo hoje vai marcar a letra que eu sortear. Igual funciona num bingo. Quem vocês acham que vai ganhar primeiro? A Lisa ou a Rejane? A Lisa, que tem 4 letras no nome, tem uma quantidade menor, está em vantagem, ou seja, não tem equilíbrio nesse jogo. Então, para que essa experiência lúdica aconteça, que seja significativo, para que as crianças percebam que elas têm chance de chegar ao final, isso também envolve habilidade, tá? A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Isso também envolve habilidade. Elas precisam reconhecer que há chance igual de vencer. Se eu percebo, se tem um adulto que vai correr junto com uma criança pequenininha, a gente vai disputar ali uma corrida, é claro que o adulto vai ganhar e a criança não vai se sentir motivada a participar daquela situação, ou seja, prejudica essa experiência lúdica, certo? Então é muito importante que a gente tenha um equilíbrio na construção do nosso material. E aí na semana que vem, vou dar um spoiler aqui, a gente vai construir um jogo de bingo e eu vou mostrar para vocês como construir esse jogo, fazendo com que ele tenha equilíbrio
E não aconteça, por exemplo, de você fazer essa proposta com seus alunos e aí todo mundo vai bater e vai ganhar e vai todo mundo ficar feliz, porque não é assim que o jogo funciona. Então, eu vou mostrar como que a gente estrutura esse bingo para que você possa construir o seu material sem ter esse desequilíbrio, tá? Sem ter esse momento aí em que o jogo não vai funcionar. A gente vai fazer isso na semana que vem. Prontas, gente? Gostaram dessas 5 etapas, desses 5 pontos chaves que caracterizam o jogo e trazem esse recurso atrativo e essa experiência lúdica para os seus alunos? É profundo, eu disse, eu avisei que a nossa live ia ser incrível, um conhecimento marcante. Eu tenho certeza que vai ser lisa aqui, lisa e depois. Porque a construção de material, a partir dessa live, se você estava aqui junto, cada detalhe, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para um recurso e pensar nele da mesma maneira. Tenho certeza disso, certeza. Nunca mais você vai olhar um recurso e vai falar, não, tem diferença sim, é significativo, é construtivo e vai ser muito interessante para o meu aluno. Ó, gente, vamos lá, vamos começar? Ai, eu tô empolgada porque eu quero jogar com vocês, eu adoro. Quem quer jogar comigo? Vai ser assim esse jogo, ó, vou mostrar. Primeiro eu vou dar um jeito de deixar ele assim, ó, pra vocês. Espera aí que eu vou colocar o meu livro aqui. Querem jogar? Oba! Quem chegou agora, a live vai ficar salva. Participa aqui com a gente para você conhecer esse jogo, participar dessa experiência lúdica com a gente. Ó, vamos ver. Vou colocar mais 3 aqui, que eu acho que vai dar altura. Ó, vocês vão conseguir ver se eu deixar o recurso aqui. Posso baixar um pouquinho mais a câmera. E aí a gente vai jogar. Quem quer jogar comigo? Ó, vou virar aqui. Vai ficar ao contrário, mas acho que dá pra ver, né, gente? A única coisa que eu não sei se eu vou conseguir é controlar o dado. Porque neste jogo aqui, eu vou explicar e a gente vai entender como que é essa proposta. Tá? A gente vai entender. Se os comentários estiverem atrapalhando, vocês me falam. Mas eu acho que não vai atrapalhar, não. A gente vai precisar de um dado, de 2 peões. Um peão vai representar a Lisa. O outro peão vai representar vocês. Pode ser eu sou vermelho e vocês são amarelo? Pode ser? Tá dando para ver? Aqui é o início, que tem um foguete. Quer que tire o comentário? Tá. Então vou tirar aqui, então, para ficar melhor. Primeira coisa, eu vou explicar como é que é essa proposta. Quem já é minha aluna do Lab conhece, porque eu ensino a fazer esse recurso. E eu quero que vocês aprendam, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante. Eu não tô aqui, tá? Isso é muito sério. Eu não tô aqui hoje para que vocês comprem esse material. Eu não quero vender nada para vocês agora. Eu quero que, a partir de toda essa experiência, de todo esse conteúdo, dessa experiência que você vai ter conhecendo esse material, você possa criar jogos. Interage aqui, manda coraçãozinho, manda 100, manda foguinho aqui do lado para eu saber que vocês estão comigo, tá? Vocês possam construir jogos de trilhas como esse, trabalhando outros conhecimentos. Eu tô aqui hoje para isso, para que vocês consigam criar o recurso, o jogo didático que vai ajudar o seu aluno, tá? Que vai ajudar o seu aluno, que vai proporcionar um aprendizado lúdico, uma experiência diferente, tá? E esse momento aqui, eu parei tudo, porque vender eu já vendo, eu já trabalho com isso, eu já tenho a loja, eu já tenho tudo lá, mas eu parei tudo que eu tô fazendo, para compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido com essa construção de recursos didáticos e de jogos pedagógicos, para que você também possa fazer o seu, tá? Para que você também possa usar, muitas vezes, essa base dessa trilha e criar, como uma das nossas alunas já criou, a trilha do Dino. Teve uma que criou uma trilha com uma proposta das formigas, outra criou das abelhas. E aí elas modificaram o conteúdo, modificaram o cenário. Por quê? Elas conquistaram essa autonomia
E uma coisa, anota essa frase, tá? Esse jogo aqui não vai dar conta de tudo, não. A Lisa aqui não vai conseguir dar conta de criar recursos que vão ajudar em todos os sentidos, tá? Não tem como, não tem jeito, não há possibilidade disso acontecer. Agora, há muitas crianças que precisam do recurso que você ainda não fez. Tá? E é por isso que eu tô aqui hoje. É por isso que a gente vai jogar e vai conhecer esse material aqui maravilhoso. Tá dando pra ver direitinho? Vou ajustar aqui. Caiu a minha pecinha, então agora vou pegar o verde porque o azul vai misturar com o fundo. Pra gente começar, vamos lá. Eu tenho aqui, então, os 2 peões. Esse é um recurso que trabalha a matemática, mas também podemos trabalhar com a leitura. Por quê? Ele tem algumas cartas que trazem desafios. E esses desafios fazem parte dos elementos que a gente pode trazer para o nosso jogo, certo? E aqui a gente pode ter elementos que vão ajudar ou elementos que vão atrapalhar. Ou seja, quando eu posso ajudar? Você vai avançar algumas casas. Quando eu posso prejudicar? Você vai voltar algumas casas, tá? E aqui tem também até tomada de decisão, porque ele pode escolher movimentar até a outra peça. Pode não só a dele, mas de outro participante. Que tipo de conhecimento eu trabalho aqui com essa proposta? Primeira coisa, reconhecimento dos símbolos numéricos, né? Desses símbolos aqui, tá? De 1 até 34. É um conhecimento que a gente pode abordar aqui, que explora esse recurso. O que mais a gente consegue observar aqui de primeira? Vou ativar os comentários para que vocês possam ir mandando isso também. Não gosto muito de ficar só falando sozinha. Ó, já falei aqui desse reconhecimento do número, mas também da sequência, dessa ordem numérica, certo? Agora, vocês conseguiram perceber que existem lacunas aqui? Que aqui, por exemplo, não tem um número, aqui não tem um número, aqui também não tem. Ou seja, o que vem depois do 11? O que vem antes do 13? O que vem depois do 14 e o que vem antes do 16. Ou seja, estamos trabalhando não só um tipo de conhecimento, mas também outros, como antecessor e sucessor. Ou essas lacunas dentro dessa sequência, dessa ordem numérica, tá? Ok? Se vocês conseguiu entender essa proposta até aqui de matemática, vamos jogar então? Vamos começar? Ó, regra. Cada um na sua vez, as jogadas são alternadas. Vão lançar o dado, é um dado só, então não tem soma, tem reconhecimento dessas quantidades de 1 a 6, tá bom? E toda vez que cair nessa casinha aqui com a ilustração, a gente pega uma carta do desafio, tá? Se cair de novo, não, só a primeira vez. Sabe quando cai, você tira e movimenta e para numa outra casa que tem a figura? Daí não vale, tá? É só uma única vez. Vamos lá. Primeiro eu vou tirar no dado para ver quem começa. Aqui, ó. 4. Esse aqui vai ser para mim. Tá? Agora é para vocês. 2, então eu começo. Já comecei com sorte. Agora eu quero ver essa sorte ficar comigo até o final. Ó, a minha peça vermelha caiu, então eu vou seguir com a verde, tá? E o de vocês vai ser o amarelo. Vamos lá, quero ver quem vai ganhar. Joguei aqui o dado, caiu 5. Eu começo peça verde. 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente está fazendo aqui? Estabelecendo relação termo a termo, de 1 para 1. Isso é super importante para as crianças. Estabelecer relação termo a termo. 1 para 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Próximo jogador. 1. Vocês vão dar apenas uma casa. Minha vez. 3. 1, 2, 3. O que eu poderia fazer aqui como uma intervenção? Bom, fulana, Lisa, você está na casa 5. Você tirou o 3. 5 com 3, quanto dá? E aí ela já... 8, tá? Agora o dado é de vocês. Ó, caiu o 3.
Eu tô na casinha 1. Com 3, quanto dá? Ela pode fazer esse movimento de 1, 2, 3, ou você pode desafiar e aí ela vai direto para o número, tá bom? Dá 2 níveis aqui que você pode seguir com seus alunos, dependendo da dificuldade. Caiu 5, eu estou no 8. Com 5, ela vai 1, 2, 3, 4, 5, ou direto. Ainda ninguém caiu para tirar a cartinha, hein? Quem vai ser o primeiro a tirar a cartinha? Ó, 1, 2, caiu na luneta. Se cai na luneta, tem que tirar uma cartinha aqui para saber. Será que essa carta vai ajudar ou vai atrapalhar, hein? Ó. Ixi! E a sorte acho que não vai ficar comigo até o final, não. Ó, corra até a casa, ó, corra até o disco voador na casa 21. Gente, se a criança não lê com autonomia, a gente pode fazer a leitura para ela, pode auxiliar aqui. Mas, se ela já lê, ela pode trabalhar aqui com essa interpretação e fazer ela mesma a leitura, interpretar, ok? Isso também pode ser trabalhado nesse recurso de matemática. Então, corra até o disco voador na casa 21. Opa, cadê o 21? Aonde está esse 21? Ah, ele é depois do 20. Então, ó, vocês vão vir aqui. Eu fiquei para trás. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu tenho mais sorte dessa vez. Acho que não. Quem aí tá na torcida? Ó, não tô vendo o coraçãozinho, nem o coisinho aqui. Manda 100 se vocês estão aí, ó, confiantes de que vão ganhar este jogo. Quem está confiante de que vai ganhar esse jogo? Porque já saiu 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu fiquei para trás. E achando que, ó, a sorte estava comigo. Olha a pessoa aqui achando que estava com a sorte hoje. 1, 2, 3. O maior número, a maior quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não acredito, eu não acredito. Eu tô na casa 17 ainda. Olha aqui, 32. Não é possível uma coisa dessa. Mas, ó, vou tirar uma cartinha. Vou tirar uma cartinha e essa carta vai me salvar. Vá até a estrela na casa 24. Eu vou poder andar mais uma casa. Ó, tá na casa 24, mas eu já andei. Não posso pegar outra cartinha, tá? Agora é a vez de vocês. Ó, aqui uma oportunidade, olha. Vamos lá. Oportunidade de refletir com as crianças. Quantas casas faltam para você vencer? Qual é a quantidade que você precisa tirar no dado para conseguir vencer este jogo? Qual é essa quantidade que você precisa tirar aqui? Se você tirar 1, você vai vencer? Não, porque você vai parar aqui. Mas pode ser que tire uma cartinha que vai te ajudar. Se você tirar 2, você vai parar aqui e ainda não vai vencer. Ou seja, qual é essa quantidade que vai me ajudar a vencer? Eu vou lançar aqui. Será que vocês vão ter sorte dessa vez e passar para frente? Não. De jeito nenhum. Vocês estão confiando em mim, né? Em mim. Porque eu tô jogando aqui, tô pegando do jeito que caiu, tá, gente? Não tô sendo injusta, não. Ó, caiu aqui e vai acontecer de pegar uma carta. Eu vou ativar os comentários porque essa sou eu que vou levar. Ó, vá até o telescópio na casa 6. Eu disse que esse jogo é imprevisível. Vocês estavam a 2 passos aqui de ganhar, faltava pouco, mas com essa carta aqui você tem que voltar na casa 6 aqui no telescópio. Uau! Uma reviravolta nesse jogo. E aí, ó,
continua e eu quero ver quem vai ganhar. Vocês querem chegar até o final comigo? Eu vou me movimentar aqui. 1, 2. Ó, tava embaralhado aqui, tava tudo embaralhado. 2, 1, 2. Vamos lá. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, parei no mesmo lugar. 3. 1, 2, 3. Ah, sou eu. 1, 2, 3. Cheguei! Por essa ninguém esperava. Eu vou tomar água que eu tô ficando sem voz. Me conta aí como é que foi. Ai, é maravilhoso. Eu adoro, me divirto muito. Esse recurso é bem legal, imprevisível. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quem já usa esse recurso aqui, os feedbacks que eu tenho a partir desse material é de que eles querem levar para casa para jogar com os pais. Eles querem levar para casa para jogar com os pais. Gente, olha isso, olha, gerou motivação. Vocês estavam engajadas aqui comigo? Foi legal, foi divertido, foi inesperado, foi uma experiência diferente. Gostou? E se você então quer levar essa experiência para os seus alunos também, eu te convido para estar comigo na oficina de jogos pedagógicos na semana que vem. Quem já fez a inscrição, coloque aí nos comentários. Quem já fez a inscrição para a oficina e vai estar comigo lá semana que vem? Sim, quem já fez? A gente vai construir um recurso lá, juntas, vai ser mão na massa, é gratuito e é parte de um conteúdo pago, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, aproveitem, porque é parte de um conteúdo pago. Gostaram? Ai, tô muito feliz. A nossa avaliação de hoje. Depois eu tenho alguns recadinhos aqui para passar, tá? Semana que vem a nossa live começa às 19, tá? Vai ser diferente desse horário, porque pode ser que a gente fique um pouquinho mais de 1 hora. Hoje a gente ficou, né? 1h20, mas também valeu a pena. Um jogo desse. Semana que vem, então, encontro marcado às 19 horas, tá? 19 horas, todo mundo aqui comigo. E todo mundo já fez a inscrição. Ótimo, tô muito feliz. Gente, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo de estar aqui com vocês hoje, de trazer esse conteúdo denso, mas muito enriquecedor, eu tenho certeza. E eu tô muito feliz com a interação, por todo mundo que está aqui comigo hoje, participando, vendo este recurso e podendo, a partir disso, levar essa experiência também para os alunos de vocês. Seja em qual nível for, seja um jogo de quebra-cabeça, seja um jogo de trilha, seja um bingo, seja um dominó, um jogo de bico, não importa. O que importa é que a gente precisa aprender e aprender a gostar de aprender também, né? Todo mundo comigo? Aê, muito bom, muito bom. Ai, que feliz. Muito bom. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Gente, print. Vamos tirar print dessa aula para vocês compartilharem lá comigo depois. Vou desativar aqui para fazer. Vamos fazer o print. Aí coloca lá, experiência lúdica. Coloca lá depois, me marca, Lisa Moraes, educadora. Experiência lúdica. Coloca lá, essa aula marcante foi para isso. Todo mundo saiu daqui hoje sabendo como levar essa experiência lúdica e o que é preciso para que seja lúdico. Sim ou não?
Vocês vão sair daqui desse encontro hoje tendo isso no repertório de vocês, o que é preciso para que seja lúdico, para que seja realmente parte dessa experiência para a criança? Se sim, a gente alcançou esse objetivo hoje, eu vou ficar mais feliz ainda. Mais feliz ainda por essa oportunidade. Sim, gente, estou esperando aqui o comentário de vocês. Eu preciso da avaliação, porque é isso que vai me ajudar a validar. Assim como a gente valida os nossos recursos, a gente valida também essa experiência. Para entrar no WhatsApp, tem o link lá na bio, tá? Para você fazer a inscrição, quem ainda não fez, tem o link na bio. A bio, sabe onde tem a minha foto ali no meu perfil? Tem embaixo um link azul clicável, que aí você toca lá, vai aparecer uma página para você se inscrever, tem informações lá do evento. E aí, quando você fizer a sua inscrição, vai ser direcionada para o grupo, tá? Para que a gente possa mandar todas as informações. É lá que a gente vai comunicar com vocês, para passar link da live, para informar sobre os materiais. Sim! Muito bom! Muito bom, muito bom. Feliz, super feliz. Maravilhoso. Beijo grande para todo mundo, bom descanso. Amanhã continua. Amanhã tem convidada. Eu vou trazer aqui uma especialista em jogos de tabuleiro. Por essa vocês não esperavam? Amanhã tem especialista aqui comigo. A gente vai falar sobre jogos de matemática, jogos de tabuleiro, assim como esse, mas jogos para todas as idades, jogos tradicionais. Ela é pesquisadora nessa área. Todo mundo aqui? Comigo e com a Kátia, para conhecer esses recursos e aumentar esse nosso repertório? Combinado amanhã às 20 horas aqui no Instagram. Na semana que vem começa às 19 a nossa oficina. Beijo, tchau, tchau, bom descanso, até a próxima!